Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui gravando mais um vídeo, mais uma vez trazendo uma palavra de edificação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus abençoe você, a sua casa. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe, tá bom? Se inscreva em nosso canal, nos ajude a ir nesta guerra, mas Deus é bom. Desejo para você uma excelente noite, para mim aqui é noite, se for dia, um excelente dia, se for uma manhã, uma excelente manhã para você, que a bênção, que a baraca do Senhor, ela possa chegar até onde você está, independente do ambiente, do lugar, que você seja muito abençoado. Bom, compartilhe aí com seus amigos. Nós vamos estar sempre aqui postando uma palavra de fé, palavra de vitória para a sua vida. Bom, vamos avançar, vamos guerrear, vamos lutar. Não há tempo para retornar. Você que me ouve aí, você está proibido retornar, retroceder. Tá bom? Não retroceda, avance, porque Deus é contigo. Deus abençoe a todos os internautas, a todas as pessoas que vai estar ao alcance deste vídeo, deste veículo. Seja alcançado por Deus aí onde você está. Se for em outro país, seja abençoado por Deus, seja alcançado pela palavra poderosa do Senhor Deus. Sempre ter esse compromisso aqui de estar postando um vídeo, uma curiosidade bíblica, um texto bíblico. Vamos ter um compromisso aqui, tá bom? Com esse canal, para poder edificar vidas. A intenção aqui, já havia falado em outros vídeos, é edificar a sua vida, edificar você. Você tem valor, você é uma pessoa especial para Deus. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez para falar das benécias, tá bom? Das bondades de Deus para a nossa vida. Deus abençoe. Fico feliz aí por você ter dado a preferência. Fique conosco. Vamos, tá bom? Povo de Deus, adorar o Senhor Deus, tá bom? Adorar. Eu queria compartilhar com você um texto muito simples, bom, mas que é de muito valor. Está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, tá bom? São Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo de número 23, e o seu versículo é o de número 5, para a nossa breve meditação. Diz assim o texto sagrado: tudo o que faz e realizam tem como alvo serem observados, ou dependendo da tradução, serem vistos, tá bom? Ser observado ou serem vistos pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Essa é a tradução, né? Geralmente que eu gosto de usar King James, tá bom? A mais próxima do texto original. Então eu prefiro mais ela. Eu tenho outras traduções aqui, mas eu prefiro a King James. Meus irmãos, a minha visão recai sobre a expressão filactério. É uma curiosidade bíblica que você já sabe, não há nada novo aqui que nós não conhecemos. Mas a Bíblia é um mistério, é uma incógnita, a riqueza. É como se fosse uma fonte que você tira, extrai, tira, e você nunca consegue chegar no fim dessa fonte. Tá certo? Então, esse texto de Mateus, de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo em especial 23, é uma advertência a falsa classe religiosa, em apreço os fariseus, os escribas, que eram detentores
da interpretação tanto oral como literal, para ter a responsabilidade de ensinar o povo. Na realidade, é o capítulo em que o Senhor Deus vai corrigir, o Senhor vai bater de frente com a nata religiosa e vai confrontar acerca da sua conduta, que passa uma coisa e pregam outra. Eles pregam uma vertente e fazem outra. Então o Senhor Jesus, nesse capítulo, ele está advertindo os fariseus para que eles vivam o que eles dizem. É um texto muito abençoador, um texto de muita riqueza, de profundidade, mas eu não vou me alongar. A forma em que a expressão filactério aparece nesse texto, ela é negativa, porque Cristo está chamando a atenção da classe dos intérpretes, dos mestres, dos rabis, dos fariseus, que têm responsabilidade de passar para o povo, mas eles estão pervertendo a lei. Na realidade, tudo que os fariseus e os escribas, os doutores da lei fazem era para perverter, para mostrar, ostentar algo. Nunca era com a intenção de fato, com amor, para ensinar, para passar as escrituras como deveria ser passado. O que o Senhor Deus está descendo a lenha nas costas deles acerca da interpretação tanto oral como escrita e corrigindo acerca das ações farisaicas. Havia muitos, principalmente da classe mais alta, que eram os intérpretes. O povo não tinha, nesse período aqui, a Bíblia na mão, você sabe disso tanto quanto eu. Então era rolos de pergaminho enrolado em duas extremidades, né, que ficava nas sinagogas e na casa dos líderes. E eles tinham o direito, o dever de ensinar como mandavam as escrituras. Nesse contexto aqui, nesse texto, nós podemos observar que aparece a expressão filactério. A expressão filactério, ou em língua hebraica, tefilim, ela significa posto avançado, ou fortificação, ou reza. O que era um filactério? O que era um tefilim? Filactério no grego e tefilim em hebraico. O que era um filactério? Cristo não está aqui, irmãos, corrigindo, redarguindo as pessoas, os deuses, os mestres, os doutores da lei, para que eles não usem esse elemento, esse elemento chamado tefilim ou filactério. Negativo. Cristo está corrigindo o exagero com que essas caixas eram frequentemente usadas. O que era um filactério? Filactério era uma espécie de caixa de aproximadamente 4,5 centímetros, tá bom? De tamanho. Eles se tornaram uma prática para o judeu ortodoxo religioso. O mais religioso, ele não saía sem se portar ou sem portar essa caixa. Eram duas caixas, uma se chamava Shele Rocha, porque se colocava na cabeça, e a outra se chamava Sheliat, que colocava no braço esquerdo. Que recomendação é essa que se colocava, que se deveria usar isso? Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, que diz assim: amarrai-as ou atai-as como um sinal nos teus braços e prendo-as na sua testa. Foi o próprio Deus que deu essa ordenância para que os judeus amarrassem e atai-a
como um sinal de testemunha, como um sinal de que aquele homem era um observador da lei. Na realidade, Cristo, já repeti aqui, não está recriminando os fariseus ou qualquer outra pessoa porque estão usando. A recriminação aqui é específica para os fariseus que pegaram essas caixinhas de aproximadamente 4 centímetros desse tefilim e confeccionaram de maneira grandona para que pudesse ser mais vista ao portar em cima da sua testa e ao portar no seu braço. Bom, João Paulo, o que era um tefilim? O que era um filactério? Era uma caixa composta, confeccionada, e o seu valor variava de 400 a $1.000, né? Com um pedaço de pergaminho ou um pedaço de pergaminho dentro, contendo os textos, tá bom? O primeiro texto era o texto de Shemote, ou Êxodo, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. O segundo era Êxodo, capítulo 11, do versículo 16. Depois Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 a 9. Deuteronômio, do capítulo 11, do 13 ao 31. E por aí afora. Então continha esses 4 textos em formato de rolo minúsculo, miniatura, dentro dessa caixa chamada tefilim. João Paulo, e o que havia? Qual era a leitura? Eu separei aqui um trecho da leitura em que vinha dentro desse tefilim. A primeira leitura que vinha dentro, ou vou citar só ela aqui, era o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que escrito está: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é único Senhor. Então ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é único Senhor. Não há outro além de vocês. Ou seja, em língua hebraica está escrito Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ou Adonai Yahid, que tem valor qualitativo, de qualidade e não de quantidade, mas se pronuncia geralmente Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Era o que vinha em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Vou ler os outros textos porque não me faz necessário. Curiosidade bíblica. Então os fariseus pegavam esse texto e colocavam numa caixa grandona e colocavam em cima da cabeça com a intenção e a ideia de passar a maior observância da lei, de ser mais santos do que os outros, de ser melhores do que os outros, de ostentar uma santidade. Olha, eu sou observador da lei e você não é. Então Cristo, o Senhor Jesus, então vai advertir os fariseus, chamar de hipócrita, de falso religioso. Ele não está, irmãos, aqui recriminando o uso da caixinha. Ora, Jesus, como um bom judeu, como um bom rabino, fariseu, ele também usava as franjas que portavam os 613 mandamentos em seu talit ou em seu manto. Tanto verdade é que aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela vai chegar a Jesus, ela tem um objetivo. Ela fala internamente para ela mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Jesus usava o manto que portava ali os seus 613 preceitos, chamados de cordas. Cerca de 8 cordas e uma corda azul enrolada nas 8 cordas. Segundo a tradição oral, aquelas 8 cordas representavam as 8 portas de pecado que o homem peca, ou por onde o homem peca. O homem peca pelos 5 sentidos, o homem peca pelos olhos,
O homem peca pelo ouvido, o homem peca pela boca, o homem peca pelas mãos, o homem peca pelo órgão genital, o homem peca pelos pés, o homem peca pelo pensamento. Então, nessas 8 portas, em cada extremidade das 4 do manto de Jesus, havia os 613 mandamentos, simbolizado por uma corda azul, extraída de um molusco, que se encontrava lá no mar de Tiro. E aqueles 5 nós amarravam as 8 portas de pecado, ou seja, representando a lei, amarrando as 8 entradas de pecado por onde o pecado entraria na raça humana. Isto aqui não é, irmãos, só cultura judaica, isto aqui é Bíblia. Isto aqui é conhecimento bíblico, chamado também de tzit. Eram as franjas. Os fariseus pegavam isso e aumentavam essas franjas para serem vistos mais santo, mais ostentador, mais intérprete da lei. Enfim, de natureza que o Senhor Jesus não está recriminando. Olhe, Deuteronômio capítulo 8, versículo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, diz que a recomendação é de Deus: atai-as no seu braço esquerdo e na sua testa. Então, de forma positiva, pegar esse filactério, esse tefilim, você amarrava em cima da cabeça, e era uma forma, de forma positiva, de demonstrar que você não era melhor do que ninguém, mas que você portava a palavra de Deus em sua vida. Ora, ao portar na caixa craniana, os judeus de natureza limpa estavam dizendo: enquanto eu portar a lei, a casa, na minha cabeça, a minha caixa craniana está guardada, a minha caixa craniana está protegida, a minha vida está protegida. Me permita uma aplicação mais genuína. O que te faz tu vencer não é porque tu é bom. O que te faz tu vencer não é porque tu é melhor, tu tem dogma, dotes. O que te faz tu vencer é o que tu vai portar na caixa craniana. O que te faz tu vencer não é tuas habilidades técnicas, não são as tuas técnicas, a tua faculdade. O que te vai fazer vencer é você guardar na caixa craniana, na tua caixa craniana, o que? A lei, a Torá, a bendita, a santa palavra de Deus. E quando ele passava para ir para a sinagoga para adorar, alguém dizia: ali vai um homem que porta a verdadeira palavra. Como é que nós temos visto a sua conduta? Que tipo de comportamento é o seu? Você é conhecido por alguém que porta a palavra na caixa craniana? Deixa eu te falar algo aqui. Enquanto você porta esta lei, enquanto você porta esta palavra vai te proteger, esta palavra vai te guardar. Portar a palavra não é ser melhor do que ninguém, é apenas entender que a palavra guarda, a palavra liberta. Enquanto você portar a palavra, o diabo não toca na tua casa. Por quê? Porque a palavra predomina lá. Enquanto você portar a palavra, o diabo não vai tocar em tua família. Este feitiço não pega na tua família. Por quê? Porque eu tenho uma palavra na caixa craniana. Sabe por que muitos caem em adultério? É porque não porta a palavra. Sabe por que muito erra e tropeça? Não é porque é fraco, é porque não porta a palavra. Ô meu irmão, deixa eu aplicar isso aqui. Deus está te chamando para tu segurar, para tu atar, para tu portar a palavra na tua caixa craniana. Já dizia o apóstolo Paulo: olhai e pensai naquilo que é de cima
e não cumprirei o desejo da carne. Já dizia o apóstolo que enquanto eu porto a palavra, eu estou guardado, eu estou protegido. Deus te abençoe. Oh, glória! Meu irmão, meu amigo, aonde você estiver nessa noite, Deus está dizendo na minha boca: aprenda a portar a palavra. Você carrega tanta coisa, você carrega tantos apetrechos, tantos bagulhos, mas não carrega às vezes a palavra. Você fica no MSN um tempão, perdendo tempo para lá e para cá, conversando nada, coisa fútil, mas não porta a palavra. Deixa eu te lembrar, é ela que vai te dar a vida eterna, é ela que vai te livrar, é ela que vai te guardar. Deus tem uma palavra para a tua vida. O diabo não vai tocar na tua casa, porque tu tens a palavra. A tua casa não vai quebrar, porque a palavra predomina em você. Se não predominava, passe a predominar agora. Deus já está usando a minha boca para dizer: Deus quer te honrar, mas porte a palavra. O segundo elemento que se portava era a caixa no braço. João Paulo, por que se portava no braço esquerdo? Porque é o braço da incapacidade, é o braço que empresta juízo, é o braço mais fraco, é o braço mais incapaz. Então ela porta no braço em direção ao coração, para que você guarde, para que ela estejasse também no coração, ou seja, no centro. Enquanto você guardar no coração, tu não tem tempo, pensamento para pecar. Deus te trouxe aqui para te dizer: guarde a palavra no coração. Se revista da palavra. Seja cheio da palavra. Meu amigo, minha amiga, você que me ouve aí, Deus te abençoe. Que o Senhor te conceda vida. Que o Senhor te conceda vida nessa noite, aonde você estiver. Seja cheio da presença do Espírito de Deus. Receba a vida pela palavra que está no teu coração. Receba a vida pela palavra que está protegendo a tua caixa craniana, a tua caixa torácica. Deus quer te honrar, Deus quer te guardar. Agora obedeça e guarde a palavra na sua alma e na sua caixa craniana. Deus te abençoe em nome de Jesus.